volta dos 72. Muito bem. E aí eles foram fazer lá a tarefa. Foram de 2 em 2, foram nas cidades e um momento lá, a tarefa acabou, eles voltaram, se encontraram com Jesus. Versículo 17. A volta dos 72. Engraçadinho que o E2 fica sempre entre aspas. E2. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos os daimones. Bacana isso, não é? Senhor, olha a sutileza. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos os daimones. Disse-lhes: Eu contemplei Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha, primeiro, como é que Satanás pode cair do céu? Concorda? Satanás está no céu? Como é que Satanás pode cair do céu? E isso foi dito exatamente em resposta ao deslumbramento do povo que estava chegando cheio de história legal. Não é? Onde está Satanás? Primeiro vamos localizar Satanás no mundo. Onde está Satanás? Está fora de nós? Está dentro de nós. Não está? Tem um ditado que diz o quê? Quanto maior a altura, maior a queda. Se nós começarmos a nos iludir, achando que somos o que não somos, sabe os 15 minutos de fama? Pessoa que fica famosa e acha que é famosa. E acredita nisso. E começa a se sentir o quê? A famosa. E aí vai até que os 15 minutos passam. Pode ficar em depressão? Pode, ela teve a fama. O mundo inteiro jogava os tapetes vermelhos para ela passar. E, de repente, ela volta a ser só mais uma na fila do pão. É muito chocante isso, não é? É um baque danado. Mas espera aí, ela se desiludiu porque ela se iludiu. Portanto, Jesus diz assim: eu contemplei Satanás caindo do céu como relâmpago. Não vamos acreditar, nem ficar deslumbrados. Lembrando aqui, não é? Que quando André Luiz começou a trabalhar lá na enfermaria e foi atender uma mulher que tinha falecido cega, e ele então impõe as mãos e diz a ela que ela ia ver e tal. E ela simplesmente passa a enxergar. E ele fica deslumbrado com aquilo, fica feliz. Olha só que legal, uau, ela não estava vendo e agora ela viu. Muito bacana isso. Aí alguém faz o quê? Bate no ombro dele e diz o quê? Fez? Passa adiante. Não é para ficar lá, ai, olha. Fez? Passa adiante. Nossa Luciene está dizendo aqui: Cristina, quando lemos Satanás, Lúcifer e similares na Bíblia, se refere às nossas sombras ou espíritos impuros? Se refere às nossas sombras. Espíritos que que estejam impuros, esses espíritos impuros, exato, podem até mesmo se representar com chifres e rabo, não podem? Podem, porque o perispírito é um corpo fluídico e é plasmado com o nosso pensamento. Mas por que eles fazem isso? Só para assustar. E se divertem, porque conseguem assustar muita gente. Então, essas figuras não são figuras com CPF, no sentido assim, não é a figura, o fulano de tal. Não. Nós somos, se permitirmos, que a nossa imperfeição, porque o mal é a imperfeição. A imperfeição é o mal. Mas se eu tiver prazer ainda em fazer o mal, se aquela pessoa que ainda tem prazer em fazer o mal, é um espírito
impuro, ok? Esteja encarnado ou desencarnado, é um espírito impuro. Está lá no item 100 do Livro dos Espíritos, quando fala da escala moral. Então, a 10ª classe é a classe dos espíritos impuros, aqueles que se comprazem no mal. Desencarnado, o que pode um espírito impuro? Muita coisa, todas elas, mas, certo? Mas ainda estão endurecidos para a prática no bem. Falamos aqui do joio, foi? De serem colhidos, atados e jogados no fogo da purificação. Por quê? Porque Deus ama igualmente todos os seus filhos. E este é um processo onde passamos por essa fase como imaturidade. Totalmente imaturos, porque nós estamos num crescendo, somos criados espíritos simples e ignorantes. E na medida do tempo, vamos passando por experiências e vamos nos aprimorando, amadurecendo. Portanto, esses espíritos ainda são muito teimosos, rebeldes, não é? E endurecidos por causa disso. Imaturos, em outra palavra, imaturos. Exato, Leopoldina. Não, isso, querida Luciane. Estamos aí estudando juntos, não é? E Leopoldina, endurecidos, exatamente, endurecidos. E a Ana Vanessa. É certo pensar que essas influências do mal se organizam e se fortalecem pela nossa invigilância? Essas influências, já a palavra influência. Se nós estivermos invigilantes, daí Jesus dizer o quê? Vigiai e orai para não cair em tentação. Ou seja, para que a nossa fraqueza, que vai ser explorada pelos espíritos inferiores, mais inferiores que nós, não é? Vai ser explorada. Toda brecha que deixarmos vai ser explorada. Por isso, está lá no Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. É importante que nos conheçamos. Conheçamos os nossos pontos fortes e os pontos fracos. Os pontos fortes vão nos ajudar. Os pontos fracos nós temos que estar atentos e buscar o quê? Melhorá-los cada vez mais, atentos a eles, porque nós caímos nos pontos fracos. Ponto forte não nos faz cair, o que nos faz cair é ponto fraco. Então, essas influências do mal se organizam, claro que se organizam. Elas não se organizam aqui na carne? No mundo físico? O povo do mal não se reúne, não se organiza? Por que não ia se organizar no mundo espiritual, se aqui é uma cópia do que tem lá? Se fortalecem pela nossa invigilância, tiram proveito. Tiram proveito, simplesmente assim. Se demole, passam a mão. É que nem andar com o celular na mão, não é? Numa via perigosa. Criar a situação para ser roubado, não é? Tudo bem? Pois é, tudo bem, vamos parar por aqui, não é? Vamos deixar a volta dos 72, nós já começamos a ver isso aqui, não é? Ficou tranquilo a questão do eu contemplei Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus vai falar, não é? Eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, espiritualmente falando, e sobre todo o poder do inimigo. Então, onde está o inimigo? O inimigo é a imperfeição, que pode estar muito concentrado num ser humano, um desencarnado, que esteja ali tomando o corpo de um encarnado, que nós vimos acontecer algumas vezes, não é? Nas curas que Jesus fazia. E aqui ele chama os obsessores, chama por vezes de espírito impuro, aqui ele chama de inimigo, né? Esse tipo de espírito inferior. E de modo nenhum, nada vos fará injustiça. Ou seja, o mal nos faz criarmos ligações para correção, para reparação. Mas quando fazemos o bem, nós não somos prejudicados diante de Deus, não é verdade? Não existe isso. Então, se eles saíram em serviço, nunca seriam prejudicados por estarem fazendo bem. E Jesus diz isso a eles: de modo algum, nada vos fará injustiça. Todo bem que fizerdes garantirá o teu bem-estar, não é? A proteção de Deus. Por quê? Porque estão ali fazendo exatamente o que lhes foi dito para fazer. Todavia, atenção,
para a finalização da advertência. A advertência começou quando ele disse: eu contemplei Satanás caindo do céu como relâmpago. Rápido sobe, rápido cai. Todavia, versículo 20, vamos terminar com ele então. Todavia, não vos alegreis, porque os espíritos estão sujeitos a vós. Porque foi isso que eles falaram, não é? Em teu nome, Senhor, expulsamos os daimônios. Estavam felizes. Por quê? Porque os espíritos tinham se submetido a eles e tinham sido expulsos. E ele diz, Jesus a eles, aos discípulos: todavia não vos alegreis, porque os espíritos estão sujeitos a vós, mas vos alegreis, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Gente, só Jesus pode dizer uma coisa dessa, não é? Ele transforma uma advertência em um acolhimento, em um estímulo, mas não tem como não advertir. Porque exatamente a vaidade no ser humano é uma pedra enorme de tropeço nos nossos caminhos. Nós começarmos a imaginar que já estamos num ponto em que ainda não estamos, mas não estamos mesmo.